Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos iniciando hoje uma nova quinzena e o tema da nossa aula de hoje é ângulos. E o objetivo é identificar ângulos como mudança de direção. Então vamos recordar primeiro os tipos de ângulos que a gente conhece, tá? Nós conhecemos 5 tipos de ângulos principais, que são os ângulos, agudo, reto, obtuso, raso e cheio. O ângulo agudo, vou deixar a imagem aqui ao lado para vocês. É um ângulo onde ele tem sua medida menor que 90 graus. Ângulos de 25 graus, ângulos de 40 graus, ângulos até de 89 graus, eu digo que ele é um ângulo agudo. Depois nós temos o ângulo, o tipo de ângulo reto. Ângulo reto é aquele ângulo que tem exatamente 90 graus. Vou deixar a imagem aqui ao lado para vocês. Como vocês podem perceber, o ângulo reto, como é que eu diferencio ele? Ele é exatamente reto e ele tem, ali um quadradinho, e dentro desse quadradinho tem uma bolinha. Assim que eu represento o ângulo reto. Ele tem exatamente 90 graus. E nós temos o ângulo obtuso. Os ângulos obtusos, eles são maiores que 90 graus, a medida dele, maior que 90 graus e menor que 180 graus, certo? Vou deixar a imagem de um exemplo aqui para vocês. Então, ângulos que são de 120 graus, ângulos de 140 até 179 graus, eu digo que ele é um ângulo obtuso. E nós temos o ângulo raso. O ângulo raso, vou deixar a imagem aqui também para vocês. Prestem bastante atenção nessas imagens, tá? O ângulo raso, ele é um ângulo de 180 graus. E o ângulo cheio, que a gente chama de ângulo cheio, é o ângulo de 360 graus. Ângulos, a Ellen tem todos esses ângulos, mas eu não lembro o que é um ângulo, assim, a definição dele. Ângulo é a união de duas semirretas, tá? Por exemplo, nós temos aqui duas semirretas que elas estão partindo de um mesmo ponto de origem, tá bom? Então, agora nós vamos ver o trajeto que uma pessoa faz, saindo de casa e indo até a academia. Quando ela sai da casa dela para ir até a academia, ela vai mudando o percurso. Quando você vai, por exemplo, no mercadinho, comprar ali o almoço, ou ali a merenda, quando você vai para qualquer lugar, você vai se deslocar. Enquanto você desloca, você faz algumas mudanças de direção. Você vai reto, aí depois você vira para a esquerda ou vira para a direita. Você vai mudando a direção até chegar ao local que você quer chegar, Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Nós temos essa pessoa saiu da sua casa para ir para a academia. Saindo aqui da casa dela, ela veio aqui. Quando chegou bem aqui, ela fez uma mudança de direção, tá? Ela virou, no caso, para a esquerda, Ela mudou a direção e veio para cá. Quando ela fez essa mudança de direção, que tipo de ângulo ela fez? Ela fez um tipo de ângulo. Como é que você vai interpretar aí que tipo de ângulo ela fez? Uma boa maneira para vocês interpretarem é vocês lembrarem do ângulo reto, tá certo? Vamos aqui à frente, ó. Passando esse daqui, Chegou aqui e aqui ela fez uma mudança de direção. Ela estava indo assim, ela fez uma mudança brusca aí de direção, Quando ela fez essa mudança de direção, que ângulo é esse daqui que eu acabei de falar para vocês? Quando o ângulo ele tem assim esse quadradinho, um pontinho no meio, eu digo que ele é um ângulo reto, não é? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, se aqui, vamos supor, Aqui nós temos ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Se eu perguntasse para vocês assim, pessoal, no ponto B, que ângulo foi que a Mariazinha
fez aqui no ponto B, que tipo de ângulo foi quando ela fez essa mudança de direção? Vocês iriam me dizer que é um ângulo reto, não é? Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E esse aqui, Ellen, como é que eu sei que tipo de ângulo ele é? Bom, se um ângulo reto, ele é assim, ó, totalmente retozinho, tipo na estrutura de um L, o ângulo obtuso, ele vai ser ele não vai ser todo reto assim, ó. Ele vai ser um pouquinho mais aberto aqui, né? Porque a gente sabe que um ângulo obtuso, ele é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Esse aqui, ó, ele está maior que 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. Então, qual foi o ângulo que a Mariazinha fez aqui no ponto A? Um ângulo obtuso. Quando ela fez aqui essa mudança de direção, né? Chegando aqui, ó, no ponto C, né? Ficou parecendo U de cabeça para baixo, né? Mas é o ponto C. Ela fez outra mudança de direção, que aqui no caso, como é que eu vou saber? De novo, vamos lá pelo ângulo, vamos nos nortear por ele, ângulo reto. Um L bem feitinho aqui, ó, não tá assim, ele é um pouco mais fechadinho. Se ele é um pouco mais fechadinho, ele é menor que 90 graus. E como é o nome do ângulo que eu digo, que eu chamo, como é que eu chamo esse ângulo que é menor que 90 graus? É um ângulo agudo, não é? Então, aqui, ó, no ponto C, ela fez um ângulo agudo. E por último, aqui no ponto D, mais uma mudança de direção e um ângulo também um pouco maior, né? Um pouco mais aberto. Então, se ele é um pouco mais aberto, né? Ele é maior que 90 graus e, portanto, ele é um ângulo obtuso. Então, lá nas atividades de vocês, que vocês vão ver é isso. Que tipos de ângulos estão sendo formados quando a pessoa faz a mudança de direção, certo? Então, pessoal, nossa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até nossa próxima aula.